Vamos de volta aqui com mais um arquivo desenvolvido aqui pelo professor Fernandes. Esse daqui é um que trata da elétrica básica do ar-condicionado automotivo. O funcionamento aí da maioria dos veículos, cada fabricante aí vai ter o seu projeto. Basicamente, esses são os componentes que vão compor aí um sistema da elétrica do ar-condicionado. Que seria aqui painel de controle, eletroventilador aqui, né, o nosso evaporador, né, isso fica ali dentro do painel, aqui, né, simulando uma chave de ignição, o nosso contato, eletroventilador aqui, o condensador, isso aqui na verdade fica junto ali com o radiador, né, do arrefecimento do veículo, tá aqui simbolizando o motor, o nosso compressor, e aqui a nossa placa, né, de arraste, a nossa bobina eletromagnética. A UCE aqui o nosso módulo, e aqui a nossa bateria e os relés, tá? Esse primeiro relé aqui, o R1, que é o que alimenta aqui o painel e vai fazer a alimentação aqui do eletroventilador, tá? Desligar ali nossa ignição no 0, tá? Depois a gente perceber aqui. Então esse seria o nosso relé aqui, que vai alimentar o painel, o nosso eletroventilador, tá? Esse seria o nosso relé que vai controlar o eletroventilador aqui, no caso do nosso condensador, termostato, geralmente fica ali dentro da nossa caixa de ar. Esse circuito ele está demonstrando baseado em um pressostato. A maioria dos carros usam transdutor de pressão, mas nós vamos encontrar muitos veículos ainda usando o pressostato, às vezes um ou dois pressostatos. Esse no caso instalado na linha de alta pressão. Esse é o nosso relé da segunda velocidade do eletroventilador, tá? Em alguns casos a gente pode encontrar um relé só, no caso um relé com 5 pinos, né? Ilustra bem assim a divisão, né, desse trabalho que o relé pode fazer. Aqui é o relé da bobina eletromagnética, tá? E esse é o nosso relé também que está ligado à bobina, o relé de corte, que está ligado diretamente no nosso módulo, né? Então vamos lá. O professor Fernandes colocou aqui 5 sequências, né? Uma ativação normal do sistema. Ele colocou a atuação do primeiro nível do pressostato, atuação do segundo nível do pressostato, atuação do terceiro nível, e também demonstrando a intervenção aqui do nosso módulo. Na hora que a gente inicia aqui, a gente começa a ver ali, ó, ligou a nossa ignição, correto? E aí a gente já percebe aqui, ó, deixa eu desligar ali o eletroventilador, ó, se vocês observarem aqui, na hora que eu venho aqui eu vou desligar o nosso eletroventilador, a ventilação interna, só para a gente poder começar aqui, nossa bateria, ao ligar a ignição, disponibilizando um positivo para esse relé, e ele vai disponibilizar o positivo para o nosso painel de controle. Começar aqui a ligar a nossa chave aqui, ó, observando aqui a nossa chavinha, velocidade 1, velocidade 2, então ali realmente simulando a nossa chave lá de ventilação interna. E aí a gente já vê aqui o funcionamento do eletroventilador. E conforme a gente vai movimentando aqui, então vou jogar aqui a nossa chave para a parte do frio. Então, seguindo ali, ó, ativar o botão do ar, ó, então acendeu aqui em volta, ou seja, a gente pressionou esse botão do ar condicionado. E nesse momento aí, o que acionando essa tecla, o que a gente fez aqui, ó, e a gente percebe aqui, ó, eu já disponibilizei o positivo também por termostato. As condições ideais seria aqui uma temperatura em média aí acima dos 10 graus, ele vai estar sempre fechado. Disponibiliza o positivo aqui então para o nosso pressostato, que também, mostrando aqui, ó, 98 PSI, ou seja, tendo pressão aqui, até como a gente até viu isso em um outro vídeo explicando, né? Eu tendo pressão, eu tenho os contatos sempre fechados aqui no nosso pressostato. Ele manda esse positivo aqui, ó, tá? Ele já alimenta lá o nosso outro relé,
Aqui já tinha um massa aqui, então a gente já alimentou ele aqui, né? Novamente a bobina aqui fechou o contato, tá? E ele também já mandou um outro positivo aqui para o relé do eletroventilador, né? Na velocidade 1, ó, já foi acionado também. Então no momento que a gente acionou o botão do ar, já atuou o relé 2, né? Alimentou o nosso pressostato e alimentou o nosso relé 4 também, que é o relé da bobina eletromagnética. A gente já vê aqui então o sistema funcionando normalmente aqui, ó. O compressor em funcionamento, a temperatura aqui vai baixando, ó. Olha lá, a gente baixa 13, 12, tá vendo? E a gente vê a pressão aqui também subindo, ó. Conforme a nossa temperatura cai, a nossa pressão aqui também sobe. Ok? Um detalhe aqui sobre esse relé, sobre a velocidade 1, é que a gente vê aqui um resistor. E aqui tem o outro relé que vai alimentar a segunda velocidade. Então é justamente isso. A gente tem os 12 volts aqui, ó. Mas essa resistência, esse resistor, vai acarretar uma queda de tensão aqui, né? E o nosso eletroventilador vai ser alimentado com uma tensão mais baixa, fazendo com que esse ventilador gire mais lentamente. E quando a gente tem aqui esse relé na segunda velocidade, a gente vai ter aqui plena carga, a gente vai ter 12 volts aqui direto nesse eletroventilador, e a gente vai ter a velocidade maior. O primeiro nível ele vai atuar da seguinte forma: a pressão está caindo, está baixando a pressão 30 psi, aí ele abre os contatos aqui, ó, e vai desarmar o compressor ali. Vamos ver lá de novo. Olha lá, está ligado aqui. Desligou a segunda velocidade. A pressão continua caindo aqui, ó. A gente percebe aqui a queda de temperatura, aumento de pressão, tá? E aqui, ó, ele mostrando aqui, ó, baixando a temperatura. A gente chega aqui no limite aqui, 0,5 graus. É importante a gente falar um pouco sobre isso aqui. Ó, caindo a temperatura. Nós vamos chegar aí no nível aí de 0,5. Vou dar uma parada aqui. Por que 0,5 graus? A gente já falou, né? O sistema de ar-condicionado é considerado sistema quente. Ou seja, ele não trabalha abaixo de 0 graus. Sistemas frios, como câmara frigorífica, o refrigerador, esses splits, assim, eles trabalham com temperaturas abaixo de 0. Então a gente chama isso de sistema quente e o outro sistema frio. Então aqui, ó, eu já ouvi muitos comentários, alguns vídeos, o pessoal postando, dizendo que chegou aqui a menos 4 graus, menos 10 graus, já vi até menos 19 graus. É impossível, isso não vai acontecer jamais no ar-condicionado automotivo. Nós vamos chegar aqui perto de 0 graus. Na tabela, 28 PSI, a gente estaria aí a 0 graus. Então, 30 PSI, a gente vai estar um pouco acima de 0 graus, né? Menos 1 grau, abaixo de 0 graus, nós não vamos ter aqui, tá? Por isso que ele coloca aqui, ó, meio grau, ele já desarmou o sistema. Por quê? Chegou num limite de temperatura aqui, que já é o suficiente para a gente poder ter a climatização dentro do veículo. E aqui, dando continuidade, ele vai, conforme a temperatura interna vai subindo, tá? O professor Fernandes colocou aqui, ó, 3,5 mais ou menos, e já ligou novamente. O sistema vai continuar funcionando e ele vai ficar nesse ciclo aí. Conforme ele chega nessa temperatura, ele desliga o compressor, né? Subiu a temperatura, ele vai lá e liga novamente. Vê que os contatos continuam fechados aqui porque tem pressão, mas o corte a gente obteve aqui no termostato. Isso é muito importante a gente entender essa questão da temperatura aqui, até para a gente poder fazer as verificações no veículo, né? E o que ocorre? Isso daqui, essa temperatura, a gente está falando do bulbo do termostato encostado lá no evaporador. Isso não significa que aqui na saída dos difusores eu vou ter esse meio grau. E dentro dos próprios dutos, né, eu vou ter ali uma troca de calor, né, porque o painel quente, enfim, essa parte que a gente já viu também em alguns vídeos da termodinâmica,
A gente vai ter essa troca de calor, a gente vai estar chegando ali, a gente encontra às vezes alguns veículos 4 graus, 3 graus, vai depender da região também, né? Uma região muito quente, vai conseguir temperaturas um pouco maiores, 3 graus, 4 graus, e a gente tendo um difusor aí, sei lá, 10 graus. Muito difícil, né? A gente definir isso, a gente vai ter que realmente... E conforme ele vai caindo aqui, ó, chegando aqui a 30 PSI, aí entrou o primeiro nível do pressostato, que seria a desligar pela baixa pressão. Pode ter ocorrido aqui um vazamento, ou mesmo uma situação de temperatura muito baixa na região que a gente atingiu aqui abaixo de 30 PSI, porque o fluido refrigerante não atingiu a temperatura ideal e a pressão ideal. Uma baixa pressão aqui, o pressostato, tá, vai cortar o nosso relé aqui. Ou seja, pode ser um vazamento, como eu disse, ou no próprio funcionamento. O segundo nível, que é aqui, subindo a pressão, ó, acima de 230, ele vai acionar aqui o nosso eletroventilador. Vamos voltar lá de novo. Ó, 230, só para abrir o contato aqui, ó, observando aqui o contato abrindo e a pressão aqui, ó. A gente estava aí num limite ali, ó, 229 PSI, ok? O sistema funcionando, né, a gente tendo um aquecimento aqui, justamente pelo próprio fluxo aqui, a gente tem a troca de calor e a pressão começa a aumentar aqui. 230, olha lá, ele entrou com a segunda velocidade, a gente vai perceber aqui que aqui vai diminuir a pressão. Vai diminuir a pressão. 185. Aí ele voltou ao estado normal. Esse seria o segundo nível do pressostato, ou seja, atuando na segunda velocidade do nosso eletroventilador. Então, voltando, o primeiro nível do pressostato vai atuar na baixa pressão, por isso que ele é chamado de pressostato de 3 níveis, né? Primeiro nível, baixa pressão. O segundo nível, que a gente viu agora, necessitando de forçar a troca de calor, entrando na segunda velocidade. E a gente vê agora o terceiro nível aqui. Terceiro nível, ó, nossa pressão subindo aqui também, ó, 225, 230 ele vai entrar com a segunda velocidade. Entrou a segunda velocidade. 227, subindo. Aqui ele mostra aqui um rompimento do fio aqui, mas eu não vou falar disso. Vamos esperar ele vir aqui, ó, 300 PSI. Vai chegar aqui a 380, mais ou menos acima de 350, 380. Ele vai efetuar o corte aqui, ó. Então foi isso que aconteceu. Voltando aqui, ó, novamente. Vamos olhar aqui a pressão, né? Ó. A gente viu ali que os níveis de pressão ali estavam acima de 380. Chegou a 380. Abaixo disso, o compressor ainda estava, nosso relé 4 aqui, ó. Vamos observar. Olha o nosso pressostato aqui, ó. Observa aqui, ó, o folezinho. Ó, voltou aqui, ó. Isso aqui é onde a gente estava ainda aqui, abaixo de 380. Então 370 ele está funcionando normal. Ele colocou um corte aqui desse relé, ó. Então ele pede para colocar aqui na bobina, só para mostrar aqui que teve um rompimento aqui no fio da bobina. Deixa eu ver se eu consigo dar aqui. Então, para mostrar isso, tá? Veja, olha lá, a bobina do R3 que alimenta o V2 e o fio rompido. É uma situação que ele colocou aqui para mostrar o rompimento dessa bobina, um defeito nesse relé e a parada aqui da nossa segunda velocidade. Você vê que a gente, mesmo tendo 370, se isso aqui tivesse ligado, a gente estaria aqui com a V2 ligada, segunda velocidade, a pressão subindo nesse limite de 370 e a gente voltando aqui, ó, 380, ele cortou o compressor. Tá? Se a gente tivesse com a velocidade 2 aqui, ó, estaria caindo mais rápido aqui, ó. A pressão voltou. Então, só para a gente entender que é através da alta pressão aqui que ele vai efetuar o corte aqui do nosso compressor.
Ele colocou aqui um corte de compressor parado, ó, porque a central ela cortou o nosso relé 5 aqui, ó, que alimenta também o compressor. Então uma carga aqui na linha do negativo. Aí subiu de novo. Então ele vai trabalhar isso daqui junto com o sensor da borboleta lá. Então uma abertura aí em média 70%, o sensor lá de borboleta, que seria o potenciômetro, né? Através da resistência vai mandar um sinal aí para o módulo, um valor X aqui de tensão. O módulo vai entender, ele já sabe que o compressor está ligado aqui, né, por causa desse relé. Ele vai entender que o carro está sendo exigido uma potência do carro, através dessa abertura da borboleta, e ele vai desligar temporariamente esse compressor. Em média, isso aqui demora, nessas retomadas de velocidade, de 10 a 20 segundos, né? É o tempo que ele geralmente desliga esse compressor. Esse relé é desarmado, desliga o compressor, e até ele, de novo o módulo aqui, sentir que o carro já não precisa, eu não preciso mais dessa potência, ele já equilibrou a potência, ele volta a ligar o relé de novo. Então vamos acionar aqui para ver como que ele funciona lá. Desligou, o compressor está parado. Aí depois de alguns segundos, ó, a unidade vai fazer essa leitura aí da borboleta aberta. 12 segundos, 13, 14, 15, 16, olha lá, 16 segundos, voltou a ligar. Então é assim que ela trabalha. Então precisou da potência lá, em segundos, ó, ia ficar aberto lá. Aqui ele marcou 16 segundos, o sistema volta a ligar novamente. É um básico aí, né? Mas dá para a gente ter uma ideia aí de como funciona um circuito, tá? Eu espero ter conseguido passar aí pelo menos os conceitos básicos, mesmo porque eu não sou um especialista em injeção eletrônica e nem em elétrica automotiva, mas para quem quer ser aí um bom refrigerista, é bom ter essas noções básicas, né? E com certeza, se puder avançar mais, fazer um bom curso de elétrica aí, um bom curso de injeção e pegar problema em qualquer veículo, tá? Esse é um circuito, como eu disse, básico da maioria dos veículos. Nesse caso aqui, se a gente tivesse um transdutor de pressão, nós teríamos aqui 3 fios. Ele trabalharia da mesma forma aqui com a pressão, só que diretamente com o módulo. Então seria aqui, a gente teria um positivo, um negativo, e através de um piezoelétrico aqui, ele estaria com um pino aqui mandando um sinal para esse módulo. E aí variando a tensão em torno aí de 0 a 5, cada tensão aqui, por exemplo, 1 volt, 2 volts, tá? Não vou precisar aqui, ele vai trabalhar nesses níveis aqui. Então, por exemplo, ele vai saber que com 0,5 volts, tá? Estou dando um exemplo. É a mesma coisa que eu tivesse aqui menos de 30 PSI, então ele desliga por baixa pressão. Se a pressão começa a subir e está lá com 1,5 volt, ele já sabe que a pressão aqui subiu a tal ponto de que a temperatura aqui subiu e ele vai atuar aqui no segunda velocidade. Aí ele sobe aí com, sei lá, 4 volts ou 5 volts, ele entende também que a pressão subiu muito e vai mandar um sinal para o módulo dizendo, olha, eu estou com uma pressão aqui acima, então ele vai lá atuar e vai desarmar o relé aqui da nossa bobina eletromagnética. E a parte de velocidade continua a mesma coisa, tá? Espero que tenha ajudado aí, né? Essas poucas explicações, espero que não tenha ficado tão confuso e agradeço novamente aí a atenção de todos.